Olá, graça e paz. Dando continuidade aqui, vamos falar o que é adoção. Até agora nós estudamos dois grandes benefícios recebidos, oriundo da salvação. A justificação, que é outorgada ao crente, uma nova posição legal, e a regeneração, que lhe concede uma nova vida espiritual. E hoje nós vamos estudar uma terceira bênção, a adoção, mediante ao qual o homem nascido de novo torna-se filho de Deus. O privilégio mais alto que o céu pode conceder a qualquer ser criado. Vamos ver a definição de adoção. Humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Esta transação legal resulta em a criança tornar-se um filho, um novo membro da família com plenos direitos sobre o patrimônio da família. A adoção espiritual é baseada nesse mesmo princípio, se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. O homem que por natureza é filho da ira, está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Ao crer em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes àquela posição. O privilégio da filiação, o privilégio de ser um membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. O homem não tinha direito, eu não tinha direito, você não tinha direito. Jesus morreu na cruz, proveu a reconciliação. Éramos inimigos. Agora nos convertemos, nos arrependemos e agora nos tornamos amigos de Deus. Fomos adotados, passamos a pertencer à família real. Então entendemos aqui o que é a adoção e a definição de adoção. Não pertencia, agora pertence e passou a ter os mesmos direitos, o mesmo sobrenome, direito sobre herança, passou a receber o sobrenome da família. Agora você não é diferente do outro que já era natural. Agora você é irmão dele, passou a ter esse direito por causa da adoção. Vamos ver o processo de adoção aqui na antiguidade. Ao empregar a expressão adoção, Efésios capítulo 1, versículo 5, Romanos 8, 14 a 17, Gálatas capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele tinha em mente o que conhecia do processo legal de adoção, que era muito comum na Roma antiga. Naquela época, ou naqueles dias, uma família de posse podia resgatar uma criança da escravidão e integrá-la noutra família. Numa cerimônia, o pai adotivo comparecia diante de um juiz e de uma testemunha, mantendo o preço da criança em uma das mãos e a própria criança na outra, e dizia à criança: "Você quer ser meu filho?" Se a criança respondesse positivamente ou afirmativamente, o homem diria à testemunha: "Declaro esta criança meu filho ou filha, de acordo com a lei romana. Ela foi comprada com esse dinheiro." Daquele momento em diante, a criança tornava-se membro legítimo da nova família. Tomava o nome do pai da família e tornava-se herdeiro do patrimônio daquela família. Os atos do pai adotivo
nos lembra as duas expressões do grande amor de Deus para com o mundo. Primeiro, Deus enviou o seu Filho como preço de resgate espiritual do homem. Nós lemos em João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos comprou. Foi feito a mesma transação de um processo de adoção que era adotado na Roma antiga. Ele nos comprou, mas não comprou com dinheiro. Ele nos comprou com sangue, porque o que estava em questão era uma questão espiritual. Nós estávamos mortos. E ele nos ressuscitou. Nós éramos inimigos e ele nos reconciliou. Nós éramos escravos e ele nos libertou. Encontramos ainda em João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Quem fez isso? Jesus Cristo deu a vida dele em favor de mim, de você. Em segundo lugar, Deus ama tanto aqueles que resolveu segui-lo, que se designa chamá-lo de seus filhos. Paulo maravilha-se que aqueles que outrora eram filhos da ira, não somente ressuscitaram para uma vida, mas também foram exaltados, sentados-se nos lugares celestiais juntamente com Cristo. João se refere a esta mesma expressão de amor ao explicar como Deus condescendeu em relação ao homem, chamando os crentes de seus filhos. Olha aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiro, Epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mesmo assim, apesar do inestimável esforço divino e do preço da redenção envolvidos, ninguém pode ser divinamente adotado enquanto não aceitar pessoalmente esse privilégio, decidindo entregar sua vida a Cristo. Daí a Bíblia afirma que somente os que recebem a adoção pela fé são filhos de Deus. 1 João, capítulo 1, ou seja, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas ainda, capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Você tem que decidir, eu decidi, a humanidade tem que decidir, se converter, se arrepender, mudar de comportamento, nascer de novo, mudar de atitude, mudar de direção, passa a ter o privilégio de ser adotado na família real. O sacrifício foi feito. Ele nos substituiu já. Nós éramos culpados, ele substituiu. Estávamos mortos, ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Éramos inimigos, ele nos reconciliou. Éramos escravos, ele nos redeu. Ele é o nosso Redentor e nos libertou para que possamos ter vida e vida com abundância. Deus abençoe a todos, graça e paz.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser.